Bom dia, meninas, a paz do Senhor Jesus. Hoje estarei fazendo a leitura do livro de Marcos, no capítulo 3, do versículo 20 ao 35, E no versículo 20, ele vai falar desta forma: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Aqui nós vamos ver que Jesus ele estava a descer do monte juntamente com os seus 12 discípulos, e Jesus ele estava indo a caminho de uma casa, para estar se alimentando juntamente com seus discípulos, para estar participando ali daquele momento de comunhão, aquele banquete, Só que nós vamos ver aqui que quando a multidão percebe que Jesus ele vai estar indo em direção àquela casa, aquela multidão, então eles o cerca Jesus novamente, juntamente com seus discípulos, E Jesus, então, ele não consegue nem sequer comer um pedaço de pão. Jesus, então, ele vai atender a multidão. E aqui no versículo 21 vai falar que, e quando os seus significa sua família, e quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. A família de Jesus, eles não entendiam o tamanho do propósito de Jesus, não é verdade? A principal causa, a principal fonte do Senhor Jesus, o principal propósito do Senhor Jesus era alcançar o máximo de vidas possível, salvar o máximo de pessoas possível, não é verdade? Então Jesus ele abriu mão naquele momento de estar indo até aquela casa com aquela família para se alimentar, para estar então atendendo a multidão. E seus parentes eles não compreendiam isso, porque eles não entendiam o tamanho do propósito de Jesus, até o ponto em que chegaram a achar que Jesus ele estava fora de si, E aqui no 22 nós vamos ver que os escribas eles desciam de Jerusalém justamente para ver por que Jesus ele arrastava multidões daquela forma. Eles queriam entender, não é verdade? E por onde Jesus passava, nós vemos que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus sarava, não é verdade? Sinais e maravilhas aconteciam por onde Jesus passava. O propósito era muito grande. Tinha muitas das vezes que Jesus ele não conseguia dormir, Jesus não conseguia comer, não é verdade? Jesus ele trabalhava o dia inteiro, Jesus colocava sempre em primeiro lugar o reino, não é verdade? Então, assim, muitas das vezes ele se privava de certas coisas, mas por quê? Porque o propósito dele era maior, E quando o propósito é grande, exige muito gasto de energia. Então os escribas eles queriam entender por que Jesus arrastava multidões daquele jeito. Jesus naquele momento ele estava curando, ele estava salvando, não é verdade? Mas ele estava também libertando vidas ali, ele estava expulsando demônios, E os escribas eles não entenderam isso, E fizeram um mau julgamento de Jesus. E Jesus ele vai responder aos escribas através de parábolas e ele dá exemplos aqui na palavra do Senhor. Veja que no versículo 28, Jesus vai falar desta forma: Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Jesus está falando bem assim para os escribas: olha, todo tipo de pecado vai ser perdoado, todo tipo de blasfêmias será perdoado. Mas aqui no 29, Jesus fala claramente desta forma: Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Jesus está falando que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não teria perdão. E Jesus está deixando bem claro que tal pecado os escribas e fariseus já teriam cometido, porque Jesus estava curando, estava libertando, estava expulsando os demônios em nome do Senhor Deus, em nome do nosso Deus. E ele fez uma conclusão, calculou errado, tomou uma decisão equivocada e automaticamente eles já cometeram esse pecado. E Jesus está deixando bem claro aqui que esse pecado contra o Espírito Santo de Deus, tal, não haveria perdão, não é verdade? E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes isso pode acontecer, blasfemar
contra o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente fica nos perguntando, mas como que a gente faz isso, como que isso acontece? Muitas das vezes até mesmo pela dureza de nosso coração, muitas das vezes a falta de liberar perdão para o nosso irmão também, isso é uma forma de blasfemar. Então que nós possamos estar constantemente vigilantes nesta área, porque nós já sabemos que tal pecado não terá perdão, não é verdade? Mais abaixo vai falar sobre a família de Jesus, que Jesus agora ele já está dentro da casa, sentado à mesa juntamente com todos, né? E sua família então ficou para o lado de fora e então resolveram chamá-lo, Jesus. Então alguém entra dentro da casa e fala: Jesus, sua família está lá fora te chamando, sua mãe, seus irmãos. E Jesus então ele faz uma observação: quem é minha mãe e meus irmãos? Né? Aqui no 35 Jesus fala: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Né? Jesus está falando que aquelas pessoas que estavam ali com ele naquele momento, em volta daquela mesa, naquele momento eles eram a família de Jesus, porque estavam fazendo a vontade de Deus, eram cumpridores da vontade de Deus e estavam ali participando com Jesus, não é verdade? De maneira nenhuma Jesus quis desfazer da família em si, da família carnal, né? Porque nós sabemos que nós devemos valorizar sim a nossa família, priorizar sim, cuidar, zelar da nossa família sim. Mas jamais devemos esquecer dos nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão servindo ao Senhor com o mesmo propósito juntamente conosco. Qual é o nosso propósito? É alcançar o céu, é alcançar a nossa salvação. Devemos amar mais o nosso próximo, devemos amar mais aqueles que nos criticam, aqueles que maldizem a nossa pessoa, devemos amar acima de todas as coisas. Jamais devemos esquecer os nossos irmãos em Cristo. Amém? Devemos priorizar a nossa família, mas devemos também priorizar a nossa família, qual serve ao Senhor juntamente conosco no mesmo propósito. Amém, irmãs? A palavra que eu deixo para vocês nesta manhã é esta: que as irmãs, né, possam estar sempre servindo a Deus, né, colocando sempre o propósito em primeiro lugar, colocando Deus em primeiro lugar. Sabemos que a caminhada é longa, é árdua, é difícil, mas é o Senhor quem nos chamou, é o Senhor que nos sustenta. E dessa forma, sempre priorizando as coisas do reino, é que nós vamos alcançar a nossa vitória. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor abençoe grandiosamente os seus planos e que você tenha um ótimo dia nesta manhã. Amém?